Boa tarde, terceiro ano. Hoje iremos falar sobre um novo gênero textual, entrevista, certo? Você sabe produzir uma entrevista? Se você não sabe, vamos aprender junto? A primeira coisa que você deve falar, começar sua história a falar sobre uma entrevista, é falar o assunto, a introdução, qual é o assunto que você vai falar. Segunda coisa, quem você está entrevistando e quem é você, certo? Um exemplo, eu vou entrevistar uma amiga minha, a Natália, sobre qual que é o assunto? Sobre a poluição do nosso planeta. Então eu vou começar a minha entrevista da seguinte forma. A minha entrevista é sobre a poluição do planeta Terra e suas consequências. Hoje eu, Joyce, vou entrevistar a minha amiga Natália. Então, continua a história. Você não vai fazer introdução, desenvolvimento e conclusão nessa história. Você vai fazer da seguinte maneira. Você vai pôr as falas da pessoa na entrevista. Eu vou começar a entrevistar a Natália. Natália, qual é a sua opinião sobre a poluição do planeta Terra? Tá, eu falei. Então, o que eu tenho que pôr antes? Quem está falando? Quem está falando? Eu, Joyce. Então, você vai pôr Joyce e a sua pergunta. Ela vai te responder. Aí, você vai escrever o nome dela. Natália. Ela vai te responder qual é a opinião dela sobre o assunto. E com o decorrer do tempo, com o decorrer da história, da entrevista, você vai finalizar a entrevista, certo? E assim que a gente produz uma entrevista, certo? Qualquer dúvida, você pode pedir o papai ou a mamãe para entrar em contato comigo. Mas qual é a sua forma de aprender a fazer aquelas produções de texto ótima? É saber os gêneros textuais, quais são as características. Por exemplo, se eu falasse para vocês produzir uma entrevista, agora você já sabe como que você irá produzir essa entrevista. Se eu pedisse para você produzir uma produção de texto fábula, você sabe que a fábula tem que ter, a maioria dos seus personagens são animais, animais que têm atitudes de seres humanos. É assim que a gente vai aprendendo a produzir texto. Então, no decorrer dessas semanas, eu vou pedir muita produção de texto. Então, preste bastante atenção nos gêneros textuais, certo? Então, nosso gênero textual de hoje é entrevista.